Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Beyond, você está no MCB Play, então dá o play para dar aquela moral e claro, ficar pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira, após vitória do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco segue invicto com 3 empates e 3 vitórias, cola no líder, né? Lembrando, tem confronto direto esse final de semana aí pela liderança. A gente vai falar bastante sobre os próximos jogos do Vasco, vamos falar sobre o jogo e vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco dá a cartada final por atacante uruguaio. E a gente vai falar muito sobre esse assunto, porque também a procura por atacantes não para por aí. O Vasco ainda vai em busca de jogadores para esse setor. Vamos falar bastante sobre Vasco hoje, então deixa o joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários, sempre deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando em comentário, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, patrocinadora do Vasco no futsal e quer te dar até R$ 500 de bônus para os seus palpites esportivos. Exatamente, R$ 500 de bônus para os seus palpites esportivos. Não perca essa oportunidade que a Estrela Bet está dando para você sair fora aí dessa plataforma que você está fazendo seus palpites, que já está quase zerada, né? Você tem que ficar recarregando, colocando grana direto. Vem para a Estrela Bet, ganha os R$ 500 e vem fazer os seus palpites aqui na casa de apostas que é legalizada no Brasil. Lembrando, né, que ela também é jogo legal, mas jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Fechou? Beleza? Primeiro comentário fixado. Não esqueça de clicar no link e fazer o seu cadastro. Faz o seguinte, solta a vinheta, bora pro vídeo, tem muito assunto para a gente falar de Vasco hoje e, claro, você é o nosso convidado especial. A última cartada, a cartada final da diretoria vascaína por atacante. Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a partida de ontem contra o Maricá. Vamos falar sobre a coletiva do Fábio Carilli, que deixou exposto muita coisa interessante para a gente debater nesse vídeo. E, claro, conferir aí os próximos desafios do Vasco na competição. Lembrando que agora começam as coisas esquentarem um pouco mais, né? Agora teremos ali grandes desafios, né, iniciando ali pelo um clube que está na Série B, disputa a liderança com o Vasco no Campeonato Carioca, tem os mesmos 12 pontos. Vamos falar muito sobre isso, porque ontem o Vasco venceu o Maricá, né, em um jogo um pouco diferente, porque o técnico Fábio Carilli coloca o time, entre aspas, reserva, mantendo apenas o Léo Jardim e o Pablo Verrete, né. O Vasco entrou em campo ontem com uma situação um pouco diferente de jogo, com uma posse de bola muito mais trabalhada de forma horizontal do que vertical. Teve algumas dificuldades de criação, dificuldades de finalização. Claramente a gente já observou isso logo no início do jogo, principalmente na metade da primeira etapa, e o primeiro tempo ficou a desejar, né? Ficou ali deixando o gostinho de quero mais, que era um lance um pouco mais vertical. Apesar do Vasco ter controlado o jogo, né, com posse de bola, com passes horizontais, uma posse também meio que falsa em alguns momentos, o torcedor ficou ali esperando um pouco mais da equipe, um pouco mais de criação de jogadas ofensivas, né? Um pouco mais incisivo, dando trabalho ao goleiro do Maricá. Foi algo que não aconteceu no primeiro tempo. O Vasco inicia o segundo tempo ali com o Maricá querendo equilibrar um pouco mais a partida, né? A gente observa ali que o primeiro terço do segundo tempo o Maricá consegue equilibrar ali, subir um pouco as linhas para incomodar um pouco o Vasco no setor defensivo. E, claro, após diagnosticar esse problema, o técnico Fábio Carilli fez algumas alterações, retornando alguns jogadores da equipe principal, titular, vamos dizer assim, botando ali na partida já no segundo tempo. A entrada do Lucas Piton, do Paulo Henrique e do Tietê fizeram que o Vasco ficasse um pouco mais vertical, principalmente por conta da subida dos laterais, né? O Vasco ganhou em velocidade pelo lado direito com o Paulo Henrique, essa velocidade que o Carilli sempre fala, né, que ele quer ali pelaquela parte do campo, e também ganhou profundidade com o Lucas Piton pelo lado esquerdo. Os jogadores entraram e ficaram muito ofensivos. E, claro, o Paulo Henrique foi, mais uma vez, decisivo, né? Pega uma bola pelo lado direito, né? Corta para dentro, dribla ali 2, 3 jogadores e finaliza com a perna esquerda. Até uma das críticas de muita gente falam até que o Paulo Henrique é transcanhoto, né? Ele é destro, vai na linha de fundo e corta para a esquerda para fazer o cruzamento, né? E, claro, a gente observa que deu certo com a finalização. Mais uma vez, né? Não é a primeira vez que o Paulo Henrique faz um gol ou finaliza dessa forma. Então,
o jogador que costuma muito ser vertical indo para a linha de fundo, né, para aplicar esses cruzamentos. Foi assim que o Vasco se livrou da Série B em 2023, até gol do Serginho, né, a jogada do Paulo Henrique. O Vasco repete, né, o Paulo Henrique repete com a camisa do Vasco agora contra o Maricá, aquilo que fez também contra o Botafogo, naquela finalização de fora da área, um gol do Paulo Henrique para conta, né? E lembrando que a torcida do Vasco, né, em êxtase por conta do lateral direito, já pede a presença do jogador na seleção brasileira. É isso mesmo, claro. Eu queria saber a sua opinião acerca desse assunto, né? O Paulo Henrique já dá para ter aí uma oportunidade na seleção? Vai lá nos comentários. Bom, falando sobre a partida de ontem, aí o Vasco vence, né, com o gol do Paulo Henrique, chega ali a 12 pontos e divide, óbvio, né, ainda é vice-líder, mas divide em número de pontos a liderança com o Volta Redonda. O Volta Redonda, que é o próximo desafio do Vasco, sábado, às 4h30 da tarde, no Kleber Andrade, em Cariacica. Então prepare, torcedor aí do Espírito Santo, para fazer aquela grande festa, como sempre, em Cariacica. O Vasco já foi, tá? O Almirante já está fazendo lá os eventos. Para quem é sócio torcedor, então, aproveite bastante, porque o sócio está tendo muitas prioridades aí nessas viagens fora de casa do Vasco. Então você que não é sócio, sóciogigante.com, não perca essa oportunidade. Mas antes de a gente falar aí sobre os outros confrontos do Vasco, né? A galera fica me perguntando muito sobre essas camisas retrô. Bom, essas camisas retrô que eu tenho aqui em casa é um presente, né, da Beruti Sport. Eu vou deixar aqui, ó, www.berutisport.com.br. Vou deixar também o link lá no primeiro comentário fixado para você adquirir essas lindas camisas retrô. Alta qualidade, entrega muito rápido, atendimento perfeito e você recebe aí no conforto da sua casa, beleza? Ó, tá aqui o site, tá também lá no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. E não me pergunte mais sobre essas camisas retrô. A dica já está dada. Após enfrentar o Volta Redonda no Kleber Andrade, o Vasco na quarta-feira vai ao Mané Garrincha, hein? Olha só, 2 jogos fora de casa em 2 estados, 2 cidades diferentes. O Vasco que é mandante nesses 2 jogos, hein? Então o Vasco sai do Rio para presentear primeiro o torcedor do Espírito Santo e depois o torcedor da capital federal, Brasília. Então o Vasco enfrenta na quarta-feira, no dia 5 de fevereiro, o Fluminense. Um clássico, né? Lembrando que o Volta Redonda está na Série B do Campeonato Brasileiro, já é um desafio um pouco mais qualificado. O Fluminense é um dos grandes ali no Campeonato Carioca, a gente sabe, né? Que é um desafio no tamanho daquele desafio, um teste exatamente que o Vasco precisava para ver realmente se as peças estão funcionando, se está tudo certo. E depois o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa ainda sem definição, o jogo podendo ser em São Januário, tá? A gente observa aí no dia 10 de fevereiro, um período de descanso importante ali do dia 5 ao dia 10 de fevereiro. Né? Depois o Vasco vai ao Maracanã enfrentar o Flamengo no dia 15 de fevereiro, jogo importante, 4h30 da tarde, e depois, no domingo, dia 23 de fevereiro, o Vasco enfrenta o Botafogo. Então agora a gente tem aí desafios interessantes. Tirando o Sampaio Corrêa, que é um pouco mais frágil, Volta Redonda, que disputa a Série B do Brasileirão, Fluminense, Botafogo e Flamengo em seguida, né? A gente vai ter aí esses jogos em seguida. Agora é o teste, agora a gente vai ver se realmente as coisas estão caminhando para algo positivo nessa temporada. Bom, cartada final. O Vasco deu a cartada final aí a Brian Rodrigues, a proposta final, cerca aí de 6, 7 a 8 milhões de dólares. Eu não consegui ainda apurar de forma precisa esses valores. Eu falei ontem, na hora do Vasco, sobre essa cartada final e o Vasco aguarda até amanhã, a próxima sexta-feira, a resposta do América do México para essa proposta por Brian Rodrigues, jogador uruguaio, atacante, joga pelas pontas, também joga como centroavante, jogador muito valorizado no América do México, vem jogando no América do México, né? Informações da imprensa mexicana é que o atleta se faz muito necessário para o técnico André Jardine, mas o Vasco chegou e fez uma proposta muito interessante financeiramente para tentar trazer Brian Rodrigues. Será que teremos êxito nessa negociação? O Vasco que vem tendo muitas dificuldades no mercado, né? Vai lá, tenta, conversa, aborda, faz proposta e os jogadores acabam fechando com outras equipes. Será que Brian Rodrigues vem para o Vasco? Eu queria saber a sua opinião acerca desse jogador. É um jogador interessante? É um jogador que você acha que vai fazer realmente a diferença pelo um valor interessante, né, de um poder aquisitivo um pouco mais alto? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião sobre Brian Rodrigues, a última cartada da diretoria vascaína pelo atacante uruguaio. Bom, o Fábio Carille ontem na coletiva deixou explícito algumas informações que a gente vai trazer aqui. Eu perguntei para ele sobre o Manuel Capasso.
Ele falou que ainda observa o zagueiro, né? Então existe a possibilidade do Manuel Capasso jogar com a camisa do Vasco. Muita gente descartando o jogador, mas o Fábio Carille ainda observa o atleta. Falando também sobre o Lucas Oliveira, sentiu um incômodo na coxa, né? O próprio Fábio Carille também falou com a gente ali na entrevista coletiva, na coletiva pós-jogo, né, lembrando, né, e claro, a gente observa que ele treinou também normalmente na última terça-feira, palavras do Fábio Carille. Olhando também um cenário de Carioca é laboratório, ele falou que não é laboratório não, que essas mudanças são necessárias também por conta da questão física e também o Vasco busca o título, né, segundo o técnico Fábio Carille. Vamos observar como vai se comportar toda essa situação do treinador diante de clássicos agora, hein? Vai ser realmente o teste para o treinador Fábio Carille. Galera, eu queria saber a sua opinião, deixa lá nos comentários, deixa o joinha para dar aquela moral, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações, beleza? Forte abraço, saudações vascaíno.